Olá! Hoje na nossa aula de matemática nós vamos trabalhar algumas figuras geométricas em especial. Na nossa primeira parte da nossa aula nós vamos trabalhar com os prismas. O que é chamado de prisma? Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho de prisma lá em física, quando vocês veem as ondas. Vocês veem a difração, aí vocês veem um prisma, que é aquele sólidozinho transparente, tipo um cristalzinho, que passa a luz e aí a luz se fragmenta nas cores do arco-íris. Aquele lá é um prisma, não é o prisma. Existem vários prismas diferentes. O que é o conceito do prisma? É esse aqui, ó, duas bases poligonais iguais, congruentes. Polígonos são o quê? As nossas figurinhas planas, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o pentágono. Então, aqui nós estamos falando que nós temos duas bases iguais, ou seja, na parte da base da nossa figura, nós temos essa figurinha plana igual. Congruente. O que significa congruente? Que elas são idênticas, elas têm o mesmo tamanho. E elas são paralelas. Como assim paralelas? Elas, quando a gente olha, as duas figurinhas planas, elas não vão, a base, elas não se encontram, igual aqui. Se a gente olhar esse do triângulo, tem esse triângulo na base superior e esse triângulo na base inferior. E eles estão em dois planos distintos. E eles não vão se encontrar, eles não têm nenhum ponto em comum. E além dessas bases paralelas, nós temos faces planas laterais, que são paralelogramos. Quem são os paralelogramos? É o próprio paralelogramo, claro, e nós temos também o retângulo, que é um tipo de paralelogramo. Ele coloca paralelogramo aqui, é porque nós temos dois tipos de prisma, que eu vou colocar aqui o nome para vocês. Os prismas, eles são classificados em retos e prismas oblíquos. Agora eu estou em dúvida se oblíquo é com C ou com QU. Daqui a pouco eu olho e confiro para vocês. Nos nossos prismas, os retos, a gente já trabalhou isso em algumas aulas atrás. Eles têm o quê? Nessa base aqui da lateral, eles vão formar sempre um ângulo de 90 graus. E os oblíquos, eles não vão formar, eles formam um ângulo diferente de 90 graus. Quando a gente tem os prismas retos, na lateral aqui do nosso prisma, todos esses que eu estou mostrando aqui para vocês são prismas retos, olha só, nós vamos ter a formação de retângulos. Nos oblíquos, nós vamos ter a formação dos paralelogramos, beleza? A classificação é essa. A nomenclatura dos nossos prismas, como é que vai funcionar? A gente coloca prisma de base, não sei o que lá. Por exemplo, essa daqui, esse vermelhinho. Ele é um prisma, porque todas as laterais dele são paralelogramos, são retângulos. E aqui em cima, o que nós temos? Nós vamos observar quem é a figura da base. Essa minha base aqui tem quantos lados? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5, então ele é um pentágono. Então, nós podemos falar que esse daqui é um prisma de base pentagonal, ok? Então, essa figurinha aqui é um prisma de base pentagonal. E essa daqui? Qual é a figura da base? A nossa figura da base é um triângulo. Então, ele vai ser o quê? Um prisma de base triangular. Então, esse aqui é um prisma de base triangular.
Esse aqui, a figura da base, é um retângulo. Então, essa figura é quem? É o prisma de base retangular. O detalhe, esse aqui também tem um outro nome. Quando esse carinha aqui, que tem pares de retângulos na lateral, a gente já viu o nome dele. Ele também é chamado de paralelepípedo. Então, essa figurinha aqui, ela tem dois nomes. Ela pode ser chamada de prisma de base retangular e também o paralelepípedo. Essa figurinha cinza que nós estamos vendo aqui é um caso especial de prisma. Por quê? Porque ele tem todas as faces iguais e todas as faces quadradas. Então, esse aqui é outra figurinha que tem um nome, que é o cubo. Beleza? Então, 6 faces quadradas, ele é um prisma, mas ele é um prisma que tem um nome, que é o cubo, que é o dado, basicamente, que a gente conhece. Ok? Nós temos uma classificação para os prismas que às vezes vão aparecer nos exercícios, que é quando chamar essa figura de um prisma regular. O que vai ser um prisma regular? A base dessa figura, a base do prisma, vou colocar assim, a base do prisma é uma figura plana regular. O que significa isso? A figura plana ser regular? Ela vai ter todos os lados iguais. Então, quando a gente escutar um prisma, quando a gente ver no exercício ele chamando a figura de prisma regular, quando chamar a figurinha de prisma regular, eu vou até colocar esse aqui em vermelho para vocês. Quando chamar de prisma regular, nós vamos lembrar que a figura da base dessa figura, que é a figura plana lá, da base, ela é regular. O que significa isso? Todos os lados dela são iguais, tá bom? Por exemplo, se ele falar um prisma triangular regular, significa que todos os lados desse triângulo aqui da base têm o mesmo valor. Esse meu aqui não é um regular, tá bom? Por quê? Como eu tenho certeza disso? Porque ele é um triângulo retângulo, não existe triângulo retângulo regular. Beleza? Mas as figuras planas, os prismas regulares, essa figura da base, ela tem todos os valores dos lados iguais. O único aqui que nós podemos falar que é um prisma regular para a gente é o cubo. Por quê? Porque a figura da base dele tem todos os lados iguais. O quadrado tem todos os lados iguais, ok? No cubo, ele, além de ter a base igual, as laterais também são iguais, que seria um sólido regular, tá bom? Então, quando ele falar que tem um sólido regular, significa que todas as faces são iguais. Mas agora a gente não vai entrar nessa parte, não. Agora, em relação aos nossos prismas, nós vamos agora trabalhar a questão da área total do prisma e o volume dos prismas. O que vai ser a área total? É a soma das áreas de todas as figuras planas que nós temos no prisma. Lembra que nós fizemos a planificação dos nossos prismas umas aulas atrás? Foi, acho que a primeira aula nossa. Então, a planificação do prisma, ela não serve só para a gente ficar brincando. Ela serve para quê? Para a gente identificar quais são as figuras que estão envolvidas. Então, aqui, eu tenho o nosso prisma aqui. Ele é um prisma de base triangular. A gente vai vir aqui e vai abrir o nosso prisma. Olha só, aqui está a nossa figura plana. O que nós temos que visualizar desse prisma aqui, quando a gente abre a figura plana?
nós temos dois triângulos que são iguais, porque são prismas, e nós temos aqui os nossos paralelogramos. No nosso caso aqui são retângulos, ok? O que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a área da nossa figura. Nós temos dois triângulos e nós temos três retângulos num prisma de base triangular. Aqui, nós vamos identificar e nós vamos calcular a área dessas figurinhas nossas. Então, nós vamos pegar. Agora, nós vamos vir aqui e planificar, então, a nossa figura para a gente conseguir fazer, calcular a sua área total. Então, a gente vai vir aqui e planificar. Então, aqui nós temos como é o nosso prisma. O que aparece aqui no nosso prisma? Ele é formado por dois triângulos, que são iguais, e nós temos três retângulos, que são as laterais dele. Então, nós temos que vir aqui, e nós vamos calcular a área do triângulo, a área dessas duas aqui, ó, que aparece duas vezes e eles são iguais. E nós vamos calcular a área também desses quadrados aqui, desses retângulos que nós temos, tá bom? Então, a gente vai vir aqui e vai observar qual que vai ser o valor do lado do meu triângulo. Note que esse triângulo aqui, ele é um triângulo regular. De lado, o lado dele aqui mede 2. Então, a gente vai colocar aqui esse meu triângulo aqui, esse lado aqui mede 2. Todos os lados dele medem 2, porque eu fiz um triângulo regular. Então, agora, a gente vai lembrar lá da nossa aula, eu vou puxar essa outra aqui para cá um pouquinho. Nós vamos lembrar lá da nossa aula de figuras planas que nós tivemos lá em geometria, e nós vamos vir aqui calcular a área desse triângulo. Então, a área do triângulo. Ele, se tem todos os lados iguais, esse aqui é um triângulo equilátero. Qual que é a fórmula de área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a gente vai vir aqui e fazer a área do nosso triângulo. A área do triângulo vai ser lado ao quadrado, então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado, 4. Não é isso? Então, aqui nós temos 4 raiz de 3 sobre 4. Olha que coisa linda. 4 em cima, 4 embaixo. A gente dividiu aqui e cortou. A gente fala que corta, mas na verdade a gente dividiu, tá bom? A área do triângulo é igual, então, a raiz de 3. Então, a gente já descobriu quanto que é a área desse triângulo. Agora, falta pra gente o quê? Descobrir a área desse retângulo, que ele aparece 3 vezes. Nesse caso aqui, já que todos os lados são iguais, os 3 retângulos também são iguais. Esse lado do retângulo mede 3, que é a aresta aqui do triângulo. Agora, essa aresta aqui, ele vai medir quanto? Desculpa, mede 2, essa aresta aqui, e a outra vai medir 3. Então, a gente sabe que a dimensão do nosso retângulo aqui é 2 por 3. Aí, a gente vem aqui, a área do retângulo. Como é a fórmula de área do retângulo? É a base vezes a altura. Então, a área do retângulo aqui, ele vai ser o quê? A minha base desse retângulo aqui mede 2 e a altura dele mede 3. Então, a área do retângulo é igual a 2 vezes 3, 6. O nosso exercício aqui está sem unidade, tá bom? Mas nós vamos inventar aqui, vamos falar que é centímetro. Então, a área aqui desse triângulo é 3 centímetros quadrados.
e a área do retângulo é 6 centímetros quadrados. Aí a gente fala assim, beleza, terminou o exercício. Aí a gente vai falar assim, beleza, terminou o exercício. Terminou? Não terminou o exercício ainda. Nós calculamos a área de um triângulo e de um retângulo. Mas o que nós temos que entender? Quando a gente vai fazer aqui a nossa área total, nós temos que fazer a área de todas as figuras. Então, a gente vai olhar quantos triângulos nós temos aqui. Nós temos 2 triângulos. Então, a gente vai pegar a área do triângulo e vai multiplicar por 2. Mais, quantos retângulos nós temos? Nós temos 3. Então, aqui vai ficar a área do retângulo vezes 3. A área do retângulo vezes 3. Então, a gente vai vir aqui na área total e vai vir multiplicar 2 vezes, quanto que é a área do triângulo? Raiz de 3, mais 3 vezes, qual que é a área do retângulo? Ele é 6. Então, a área total da nossa figura, ela vai ser o quê? 2 raiz de 3, 3 vezes 6, 18. Qual é o nosso ponto aqui? Nós não podemos somar esse 2 raiz de 3 com esse 18. Por que razão? Por causa justamente dessa raiz de 3. Sempre imagine raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 como sendo um x. A gente não soma quem tem uma incógnita com quem não tem uma incógnita, não é isso? Então, aqui a gente não vai somar esse 2 raiz de 3 com esse x. Aí a gente fala assim, então a resposta vai ficar desse jeito? A resposta pode ficar escrita desse jeito aqui, ou a gente pode ver se tem mais alguma coisa para fazer, como colocar o termo em evidência. Assim, mas não tem nada para pôr em evidência. O que a gente tem que lembrar aqui? Nós temos que lembrar que esse 18 aqui, ele é a mesma coisa de 2 vezes o 9, ou seja, dentro desse 18 tem também o número 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse 2 em evidência. Então, aqui nós podemos colocar 2 do lado de fora do parênteses, raiz de 3 aqui dentro, mais o 9 também dentro do parênteses. E essa aqui será a nossa resposta. Se fosse uma questão de marcar x, essa aqui com certeza seria a solução, a alternativa que nós teríamos lá, tá bom? Agora, nós vamos ver o volume dos prismas. O volume, o conceito geral do volume, como é que acontece? Nós fazemos o seguinte, o princípio de como calcular o volume vem de como se a gente tivesse pego um monte de folhinhas, por exemplo, um monte de triângulozinhos bem fininhos e fomos empilhando essas folhas até chegar numa certa altura. O que nós entendemos? Que cada figurinha plana que nós temos, ela tem uma área, ela ocupa um certo espaço, uma área. Quando a gente vai empilhando várias camadas nós temos sempre aquela área multiplicada por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Então, qual que é o princípio da questão do volume dos prismas? Do volume deles vem da questão de que como se a gente estivesse empilhando várias vezes a mesma figura, até dar uma certa altura. Então, o volume, ele vai ser calculado a gente calcula a área da base dessa figura e vai multiplicar pela altura, que é como se fosse cada uma daquelas folhinhas idênticas que a gente estivesse empilhando. Tudo bem? Então, a fórmula do volume, ela é essa aqui, ó. O volume vai ser a área da base vezes a altura.
Então, a gente sempre vai dar uma olhada aqui, ó. Quem é a base da nossa figura? No nosso caso aqui, a base é um triângulo. Então, para a gente calcular o volume, a gente vai calcular usar a fórmula de área dessa base aqui, a área do triângulo, e vai multiplicar pela altura do prisma. Esse aqui é aquele mesmo triângulo que a gente trabalhou na figura, na parte de área total. Então, aqui nós temos o quê? A área desse triângulo aqui, a gente já calculou anteriormente, nós vimos que ela mede o quê? Raiz de 3 centímetros quadrados. Nossa, esse meu centímetro aqui ficou lindo, ficou parecendo que é metros. Não muda muito quando eu faço no quadro não, mas é isso aí. Aqui, 3 centímetros quadrados. Aí, nós vamos olhar aqui. A altura... nesse aqui eu fiz um pouquinho diferente. A altura desse aqui ficou como sendo 2. A altura do prisma é essa parte aqui, ó. A altura do nosso retângulo. No nosso caso aqui, ele tá indo até o 2. Então, a altura aqui é 2. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer o volume. Volume vai ser a área da base, que é raiz de 3, vezes a altura, que no caso aqui ele mede 2. Então, o volume dele vai ser o quê? 2, raiz de 3. Aí, agora vem a questão, a unidade de volume. A área é ao quadrado, não é isso? O volume, ele não é ao quadrado, o volume é ao cubo, tá bom? Então, volume é centímetro cúbico. Por quê? Porque, basicamente, a gente estava multiplicando um carinha, que é a área. A área, ela está o quê? Em alguma coisa ao quadrado. No nosso caso aqui, centímetros quadrados. A altura, a gente está multiplicando mais uma dimensão, que a unidade dessa dimensão aqui é centímetros. Basicamente, é aquela propriedadezinha de potência que a gente tem. Conserva a base, somos expoentes. 2 mais 1 vai dar 3. Por isso que é ao cubo, porque nós estamos multiplicando 3 dimensões. A largura com a altura com o comprimento. As 3 dimensões da nossa figura. Como nós vimos lá na nossa primeira aula de geometria espacial, tá bom? Então, volume, a unidade dele é centímetros cúbicos. Quando nós trabalhamos as unidades de medidas de volume, vocês repararam que a gente trabalhou com o centímetro cúbico. Nós somos acostumados a ver o volume em litros, ml, às vezes não tão comum, mas ainda aparece o quilolitro. Essas unidades aqui são as comuns que a gente encontra na nossa rotina, nos refrigerantes, nos litros de óleo, na bomba de combustível, a gente usa essa unidade. Só que o que acontece? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, na área de engenharia, no ramo mais de construção, as unidades mais comuns não serão essas daqui, de medida de volume, e sim essa daqui, os que são elevados ao cubo. Então, o que nós temos que aprender a fazer? Nos nossos exercícios, de vez em quando, vai ser necessário fazer essa conversão. Então, nós temos que aprender a fazer a conversão de unidades de medida. Então, nós temos que conseguir relacionar essas unidades que estão ao cubo com o ml, o litro e o quilolitro. Então, o que nós vamos fazer? 1 ml, ele vai equivaler a 1 centímetro cúbico. 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. 1 quilolitro, ele equivale a 1 metro cúbico. Então, essas unidades aqui são importantes da gente poder saber para a gente converter nos nossos exercícios. Se vocês observarem, por exemplo, quando vai comprar a caixa d'água, essas coisas de maior volume,
elas geralmente são dadas em metros cúbicos, que é o que equivale ao quilolitro. Raramente você encontra por aí alguém falando assim, não, eu quero uma caixa d'água de 100 quilolitros. A gente não encontra desse jeito. Nós encontramos de quê? Em metros cúbicos. Beleza? Então, esse aqui é só para vocês poderem ter a noção da conversão de unidades. Agora, nós vamos trabalhar um pouco sobre as propriedades do cubo. O cubo é aquela figurinha, é aquele prisma onde tem todas as faces iguais quadradas, como a gente já havia conversado. Quando a gente falou do cubo, nós vamos trabalhar a diagonal do quadrado, ou seja, a de uma face do cubo. O que é a diagonal? É quando a gente pega aqui e traça uma reta de um vértice oposto ao outro. Então, essa aqui é a diagonal do quadrado, que é a da face do cubo. Nós temos uma fórmula para ela, que é essa aqui, ó, diagonal é igual a A raiz de 2. O que é esse A? Esse A é a aresta, então o valor da aresta aqui, raiz de 2, nós temos a diagonal da face. Assim, mas de onde é que surgiu essa fórmula? Daquela coisinha linda que, se você observar aqui, quando a gente traça diagonal, nós temos aqui um triângulo retângulo. Essa fórmula, ela é derivada do teorema de Pitágoras, ok? Nós temos também a diagonal do cubo. O que será a diagonal do cubo? Quando a gente tem aqui na diagonal do cubo, significa que nós vamos traçar uma reta ligando um vértice a um vértice oposto. Então, a diagonal do cubo, ela está lá dentro dele. Observa, eu peguei dois vértices contrários e tracei essa reta. Lá dentro do cubo, a diagonal do cubo corta o cubo inteiro. Como que é feita a fórmula da diagonal do cubo? Também é usando o teorema de Pitágoras, porque quando a gente faz esse corte aqui, usando a diagonal da face e uma aresta, nós temos um triângulo retângulo. Vocês conseguem observar aqui o triângulo retângulo? Então, essa fórmula aqui da diagonal do cubo, ela também é derivada do teorema de Pitágoras. Aí, a diagonal do cubo, ela é diferente. Ela vai ser a aresta raiz de 3. As outras fórmulas que também nós temos aqui de propriedade do cubo, aqui no meu o 2 é expoente e ele acabou descendo, não sei porquê. A área total vai ser 6 vezes a área do quadrado, que é a face. Então, 6 vezes o A ao quadrado. Beleza? E o volume do cubo, ele é o quê? É a aresta, que é o lado aqui do quadrado, elevado ao cubo. Por que isso acontece aqui? Essa do volume. Nessa aqui do volume, eu vou demonstrar para vocês. Lá no volume, o que nós temos? É a área da base vezes a altura da nossa figura. Então, a nossa figura aqui, se é um quadrado, a fórmula da base dele é o quê? É o lado ao quadrado. Vou chamar o lado aqui de aresta. Vezes a altura. A altura no cubo é o mesmo valor de aresta. Então, aqui o que nós temos? Propriedade de potência. Conserva a base, soma os expoentes, vai virar o A ao cubo. Por isso que a fórmula de volume do cubo ela é diferente das outras. Não é nem que ela seja diferente, ela só é a resolução da fórmula geral de volume do prisma.